Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física 1. Essa é uma aula bastante especial onde vamos aprofundar o nosso estudo a respeito do movimento. Vamos trabalhar agora com o movimento que ocorre em duas coordenadas de maneira simultânea, deduzindo as equações principais de movimento e fazendo aplicações sobre elas. Bom, nas últimas aulas nós aprendemos a trabalhar com um movimento que ocorre em uma única direção. Então deduzimos a posição, a velocidade, a aceleração e deduzimos as principais equações que descrevem esse tipo de movimento. Nessa aula nós vamos introduzir uma segunda dimensão ao nosso movimento. E vamos ver que com a ideia de vetores acoplada ao nosso estudo de movimento em uma dimensão, nós conseguimos descrever de forma bastante precisa o movimento, esse tipo de movimento, ok? Então, se você lembrar lá como nós estudávamos movimento em uma dimensão, tudo partia da escolha de um referencial, determinando a posição, que era expressa como a distância em relação a um determinado referencial, e analisando o movimento, então, em torno de um eixo, né? Então, era sempre um automóvel que se deslocava em uma linha reta, ou um objeto que caminhava em cima de um eixo propriamente dito, tá? Agora nós não temos mais essa restrição de o movimento ocorrer em uma única direção. Isso significa que ele pode ocorrer no plano XY, por exemplo, de maneira livre, né? Então todas as equações que nós vamos ver servem para descrever qualquer tipo de movimento, elas são bastante genéricas, e servem para descrever então qualquer tipo de movimento que ocorra no plano XY. Então, especificamente nessa aula eu vou deduzir as principais equações, mostrando aqui como se comportam posição, velocidade e aceleração, e nas aulas seguintes nós vamos estudar então movimentos que são mais específicos, né, como o movimento de projéteis e o movimento circular uniforme, que também são exemplos de movimento que ocorre em duas dimensões. Ok? Então, para introduzir, para motivar esse tipo de estudo, eu queria que vocês prestassem atenção e tentassem imaginar um problema como é esse que eu desenhei aqui no quadro hoje, tá? Então imagine o seguinte, um avião, desse tipo de avião que desenvolve acrobacias, por exemplo, se desloca aqui no espaço aéreo em torno das proximidades de uma torre de um aeroporto, né? Então tentei desenhar um aeroporto e sua torre aqui, e aqui o aviãozinho. Imagine então qual seria a trajetória desse avião durante um intervalo de tempo qualquer, né? Então a gente pode imaginar, por exemplo, que o avião faz essa trajetória toda desordenada, né? Aqui, como está sendo mostrado, claro que ele não pode colidir com a torre ali, mas, por exemplo, esse seria um movimento possível, né? Então, um avião faz uma série de modificações na sua posição horizontal e na sua posição vertical. Então, repare que não é mais suficiente eu determinar a distância em relação a um ponto específico do nosso sistema de referência. Eu preciso de pelo menos duas distâncias, né? Então, na comunicação entre o piloto e a torre de controle, ele vai sempre ser necessário informar duas distâncias, né? A primeira seria a distância em relação à própria torre, essa é uma distância horizontal, e segundo, a altitude em que ele está sobrevoando o aeroporto, né? Que seria uma distância vertical. Então a junção dessas duas distâncias, essas duas informações que a princípio são independentes, né? Você pode estar mais próximo ou mais afastado da torre, aqui e aqui, em uma altitude diferente, aqui embaixo ou aqui em cima. Então o avião pode se locomover em dois eixos ortogonais, né, que são os eixos horizontal e vertical, por exemplo, e a descrição do movimento vai partir então da determinação a cada instante de tempo da posição na horizontal e na vertical, como veremos a seguir. Então, para ser mais preciso, nós temos que nos dedicar a descrever qual é a posição horizontal e a posição vertical do aviãozinho em cada instante de tempo. Então a posição horizontal nós vamos utilizar aqui a letra X, como nós temos costume de utilizar ela para o eixo horizontal. Essa distância horizontal significa a distância que o avião se encontra em um determinado ponto quando a gente olha aqui exclusivamente para o eixo X. Então, nesse instante de tempo mostrado na figura, o avião está a uma determinada distância X da torre de controle. Então, aqui eu estou escolhendo a torre de controle como sendo parte do meu eixo de referência, né? Então, aqui seria o eixo X, por exemplo, e o eixo Y poderia ser um eixo aqui que passa pela torre de controle. Essa seria uma escolha, né? Posso modificar os eixos, mas é importante lembrar aqui que nós vamos tratar sempre com eixos ortogonais, ou seja, eixos que formam um ângulo de 90 graus entre si
para poder descrever o movimento, tá? E aqui seria o eixo Y, e nós chamamos de Y a posição na vertical. E à medida com que o tempo passa, então essa posição x e y pode mudar, e o nosso objetivo aqui na descrição do movimento é encontrar uma função matemática que diga a posição dele em cada instante de tempo, ok? Posição do avião em cada instante de tempo, tanto para horizontal quanto para vertical. Para trabalhar isso de forma matemática, né, para trabalhar com as equações, nós utilizamos a notação de vetores, que também vimos em outra aula como trabalhar com vetores. E agora nós vamos introduzir os vetores no estudo do movimento de fato, tá? Então, por exemplo, a posição do avião, ela vai ser expressa por um vetor, né? Então, um vetor que liga, por exemplo, a origem do meu sistema de coordenadas, estaria mais ou menos aqui na base da torre, até o avião, ela será um vetor, e a gente chama isso de vetor posição, por exemplo, né? Eu marco aqui com a letra R, para indicar que esse é o vetor posição. Então, em cada instante de tempo, durante o movimento do avião, esse vetor posição vai modificar tanto o seu módulo ou a sua orientação, ou os dois de maneira simultânea, né? Porque movimentando para cima ou para baixo, ou na própria direção do vetor que ele se encontra nesse momento, essas grandezas são modificadas, né? Lembre-se que para determinar um vetor, eu preciso estabelecer um módulo, a direção e o sentido, tá? A gente aprendeu a fazer isso lá na aula de vetores, e a gente vai utilizar esse conhecimento prévio para trabalhar aqui com a descrição matemática do movimento em duas dimensões. Depois vocês vão ver que o movimento tridimensional é bastante semelhante a isso que a gente está fazendo aqui, introduzindo um terceiro eixo no nosso plano de coordenadas, aqui nos nossos eixos de coordenadas, tá? Essa aula a gente vai trabalhar especificamente com o movimento em duas dimensões. Então vamos ver mais especificamente como é que eu trabalho que eu defino as grandezas principais de movimento, posição, velocidade e aceleração, e aí a gente faz um exemplo no final para mostrar como é que a gente faz aplicações com essas variáveis no formato de vetores, tá? Bom, então são basicamente basicamente uma revisão de grandezas que a gente vai fazer aqui, trabalhando com a grandeza de posição para começar a nossa descrição. A gente vai entender então o que significa a posição no ponto de vista x e y, né? Lá no movimento em uma dimensão, a posição variava apenas aqui no eixo x, né? No eixo horizontal, por exemplo. Agora ela pode variar no eixo horizontal e no eixo vertical, então para cima e para baixo, para a direita ou para a esquerda, tá? E isso define o que a gente chama de vetor posição. É um vetor que vai estabelecer a posição do objeto em cada instante de tempo, tá bem? E esse vetor ele é formado por duas componentes. Se você olhar aqui na figurinha, você vai ver que a componente x é essa que vai estar marcada aqui, essa distância aqui, sobre o eixo x, e a componente y vai ser a distância na vertical, tá? E a gente junta todas as duas informações para formar um vetor posição, que é esse vetor mostrado aqui, né? Vou destacar ele em vermelho. Aqui. Esse é o vetor posição. Então o vetor posição vai substituir a ideia de posição que nós trabalhávamos lá no movimento em uma única dimensão. Agora, o vetor posição, então, ele descreve a posição tanto no eixo x quanto no eixo y, e por isso ele é uma ferramenta mais precisa para descrever a posição, tá? E ele vai sempre trabalhar com essas duas componentes, x e y, para descrever a posição horizontal e vertical. Repare que, novamente, aqui nós temos a questão primária da resolução de um problema de movimento, que é definir um referencial, né? Nós aprendemos lá no movimento unidimensional que a primeira coisa que eu faço, a primeira tarefa que eu tenho na hora de descrever um problema de movimento unidimensional é encontrar qual é o referencial que eu vou utilizar para resolver o problema. Agora aqui nós teremos o mesmo problema, né, a mesma tarefa, que é encontrar um referencial pensando sempre em dois eixos coordenados, atribuindo uma posição para o eixo x e uma posição para o eixo y, lembrando que esses eixos são sempre ortogonais, tá? E aí as duas componentes serão dadas a partir desse sistema de referência, desse sistema de coordenadas que corresponde ao nosso eixo referencial. Frequentemente a gente precisa trabalhar com as características do vetor posição, né? Determinando qual é o módulo, ou seja, qual é a distância específica que o objeto está da origem do meu sistema de coordenadas.
Isso aqui a gente chama de módulo, é o tamanho da seta utilizada para representar o vetor posição. E o módulo, então, representa isso, ele vai representar a distância do vetor posição, né? O módulo do vetor posição representa a distância que o objeto está em relação à origem do sistema de coordenadas. E o módulo a gente pode encontrar facilmente trabalhando aqui com um triângulo, né? Repare que essa figura aqui forma um triângulo, ó, onde eu tenho um cateto na direção x, um cateto que representa a direção x, outro cateto que representa a direção y, e o R vai corresponder à hipotenusa, tá? Então repare que eu estou colocando aqui um R sem a setinha que representa um vetor, porque essa é a notação utilizada para dizer que isso é o módulo de um vetor, tá? Então quando eu colocar esse símbolo, R sem vetor, eu estou falando da posição específica, ou do módulo do vetor posição. Quando eu utilizar esse símbolo, com R com uma setinha em cima, eu estou me referindo ao vetor posição, que é essa definição aqui, tá? As coordenadas utilizadas, escritas através dos vetores unitários. Eu também utilizei aqui os vetores unitários I e J, que são versores, né? Vetores unitários em cada direção, que são utilizados simplesmente para representar a direção x e a direção y. Então a unidade da distância vai estar sempre dentro da variável x e dentro da variável y, tá? Então vai ser x e y as distâncias propriamente ditas, e os vetores i e j utilizados para representar a direção x e a direção y, tá? Beleza? Então, a partir do nosso triângulo que eu desenhei aqui embaixo, veja, né? Nós temos como calcular qual vai ser o módulo do vetor posição. E, olhando aqui, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, né? Para encontrar que o vetor posição, ou melhor, o módulo do vetor posição, vai ser obtido pela raiz quadrada da distância na direção x elevado ao quadrado, mais a distância na direção y também elevado ao quadrado, né? Tomando a raiz quadrada, eu tenho o vetor posição, tá? Então isso é utilizado para calcular o módulo do vetor posição, e ele vai sempre, novamente, né, dar a distância entre a posição do objeto e o nosso sistema de referência. A distância aqui em linha reta, tá? Representando o tamanho dessa setinha aqui. E outra informação importante é determinar qual é a orientação, né? Qual é o ângulo que formado em geral em relação ao eixo x que esse vetor vai se encontrar, tá? E isso é obtido aqui, calculando, olhando para o triângulo, né? Eu posso observar que a tangente do ângulo θ é o cateto oposto y dividido pelo cateto adjacente x. Então, quando eu tomo a função inversa, o arco tangente, eu tenho como determinar qual é o ângulo formado pelo objeto que está se movimentando. Então vai ser a tangente na menos 1, que a gente chama de arco tangente, de y sobre x. Então essa é a forma de determinar o módulo do vetor posição e também a sua orientação, tá? Sempre que eu escrevo um vetor, eu posso utilizar essa forma aqui, né, que é a forma vetorial. Eu também posso me referir a um vetor indicando qual é o seu módulo e qual é a sua orientação. Se eu informar essas duas variáveis, né, a gente pode chamar isso de notação polar, por exemplo, eu posso descrever também qual é o valor, onde está o objeto que a gente está estudando naquele determinado instante de tempo. Então repara que o vetor posição ele é um vetor que vai depender do tempo, né? Porque à medida com que o tempo passa, a posição do objeto é modificada no plano, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui que a gente está analisando a posição do avião, lá em relação à torre do aeroporto, ele pode subir, descer, se movimentar para a direita ou para a esquerda, descrevendo uma determinada trajetória. Então, essa linha laranja que eu vou utilizar aqui para desenhar, ela vai representar de fato a trajetória, tá? Então, uma trajetória que eu imaginei aqui, por exemplo, é essa. E nesse instante, o aviãozinho se encontra na posição marcada aqui pelo vetor R. No instante posterior, ele pode estar nessa posição aqui. E no instante anterior, ele poderia estar nessa posição. Então, repara que
tanto o módulo quanto a direção e o sentido do vetor são modificados à medida com que o tempo passa, porque ele vai descrever uma trajetória onde a posição vai mudando conforme o tempo passa. Tá bem? Bom, dito isso, a gente pode pensar em trabalhar com a velocidade agora, né? Imaginando qual vai ser a velocidade do objeto escrito na forma de um vetor. Então veja, né? Eu imaginei aqui, por exemplo, novamente, né, a trajetória do nosso avião, onde em um instante inicial ele encontra-se nessa posição, para x e y. No instante final ele se encontra nessa posição. Então significa que ele se descreveu essa trajetória que eu vou tentar desenhar aqui em laranja novamente, uma trajetória qualquer, né? Veja que a trajetória pode ser diferente, tendo as mesmas posições iniciais e finais, né? Então, de fato, a posição inicial e a posição final não dependem da trajetória em si, depende só do ponto de partida e do ponto de chegada. Então, a gente tem aqui o vetor posição inicial, que seria esse vetor marcado aqui, e o vetor posição final, que seria esse segundo vetor marcado aqui por R e F. Temos dois vetores em dois instantes diferentes. E na prática eu quero saber quanto ele se deslocou. Então a gente calcula o vetor deslocamento. Lembra lá de movimento em uma dimensão que nós calculávamos exclusivamente o deslocamento, não era um vetor deslocamento. Mas agora eu vou ter um deslocamento na horizontal, no eixo X, e um deslocamento no eixo Y. Então esses dois deslocamentos compõem um vetor deslocamento, que é utilizado para descrever o movimento em duas dimensões, tá? Então esse vetor deslocamento, eu vou utilizar aqui a notação de ΔR, né? Assim como o deslocamento lá no movimento unidimensional, ele vai ser calculado como a posição final, eu chamo de RF, menos a posição inicial, que eu chamo de RI. A diferença entre esses dois vetores fornece para a gente o deslocamento do objeto naquele intervalo de tempo, tá? Lembrem-se lá das aulas de vetores que o vetor deslocamento ele pode ser representado, vou tentar representar ele aqui, ó, como uma seta que une a posição inicial até a posição final, né? Opa, tem que ser uma seta mais grossinha assim. Aqui. Aqui está o vetor deslocamento. Tá? E aí, trabalhando com esse vetor, deslocamento, né? Veja como é que eu calculo ele. Então vai ser a posição final na direção x, menos a posição inicial na direção x. A posição final na direção y, menos a posição inicial na direção y. Tudo isso, todas essas grandezas devem ser trabalhadas de formas separadas, né? Lembre-se que a subtração de vetores, ou a adição de vetores, ela é feita componente a componente. Eu trabalho com a componente x, depois com a componente y. Eu não posso misturar posição na direção x com a posição na direção y. Isso, em absoluto, pode ser feito, tá? Tem que trabalhar com x, y com y. Né? E agora veja que xf menos xi, posição final no eixo x, ela pode ser representada por ΔX, que é o deslocamento que a gente estava acostumado a trabalhar no movimento ao longo do eixo x. E o ΔY representa posição final em y menos posição inicial em y. Isso significa que é a posição, o deslocamento também na posição do eixo y. Só corrigindo aqui, ó, repare que aqui é um sinal de mais, né, porque as componentes são somadas e não subtraídas, tá? A subtração ela já ocorreu aqui dentro da variável, né? O sinal de menos, esse sinal de menos está aqui, tá? Aqui é um sinal de mais que ele serve para somar as componentes, ele faz parte da nossa notação. Ok? Bom, então, como a gente definiu o deslocamento, vou destacar ele aqui também, eu posso trabalhar agora com o cálculo da velocidade média, né? Se você lembrar do nosso estudo de movimento em uma dimensão, nós calculávamos a velocidade média como deslocamento pelo tempo, a razão entre o deslocamento pelo tempo. Matematicamente falando, eu utilizava a razão entre ΔX por ΔT para obter a velocidade média, né? E eu representava a velocidade média com a letra V com uma barrinha em cima, assim, ó.
ok? Velocidade média era representada assim. E agora a única diferença é que ela vai se comportar como um vetor também, né? Então ela vai ser um vetor também. Isso significa que eu vou utilizar o vetor ΔR, que eu defini aqui anteriormente, na parte de cima, dividido por um escalar, que é ΔT. O tempo é uma grandeza escalar. Então, quando eu divido um vetor por uma constante, lembra lá das aulas de vetores, eu divido componente por um vetor. Então, eu vou dividir ΔX por... perdão. Eu divido componente por um escalar. Então, vou dividir ΔX por ΔT, que vai ser um número, e ΔY por ΔT, que vai ser outro número. Isso vai fornecer para a gente a velocidade média também, tá? Então, essa é uma forma de calcular a velocidade média do objeto, enquanto ele se move no plano XY. Mas repara também que existe uma outra forma de calcular, né? Se você observar que ΔX sobre ΔT é a velocidade do objeto na direção x, né? A velocidade média, eu posso escrever isso aqui como Vx, né? Sempre pensando velocidade média em x. E aqui eu posso escrever como Vy também, então essa seria também uma forma de escrever o movimento, tá? Reparem que ΔX sobre ΔT nada mais é do que a velocidade média em x, e ΔY sobre ΔT nada mais é do que a velocidade média em y. E assim eu posso calcular, portanto, o movimento do objeto, a velocidade média do movimento do objeto, tá? Então você tem que lembrar aqui da direção do vetor, que vai ser sempre uma seta que une os dois, a posição final e a posição inicial, né? Partindo da posição final. E lembre-se também que o vetor deslocamento, e tanto o vetor deslocamento quanto a velocidade média, eles não dependem da trajetória em si, só depende do estado final e do estado inicial, né? Por isso que a velocidade média pode nos enganar sobre a nossa noção, né? Se o objeto sai de uma posição e retorna à mesma posição, a velocidade média dele vai ser zero, enquanto ele pode ter uma velocidade escalar diferente de zero, né? Instante a instante, tá? Tem que tomar esse cuidado. Para mitigar esse problema, a gente costuma trabalhar com a velocidade instantânea, né? Em geral, substituindo a velocidade média. Então, ó, repara aqui que eu desenhei na figura dois vetores, né? Aproximando aqui a posição inicial com a posição final. Isso ocorreu porque eu imaginei agora um intervalo de tempo menor, onde a posição inicial está mais próxima da posição final. O vetor velocidade média vai, portanto, apontar sempre na mesma direção do deslocamento, tá? Não mencionei isso, ó, mas o vetor velocidade média ele vai ser sempre proporcional ao deslocamento. Então ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento, ele só vai ter um módulo diferente por causa do tempo, né? Ou seja, o tamanho da seta vai ser diferente. Mas aqui então está representada a velocidade média, tá? No intervalo de tempo qualquer. E para a gente calcular a velocidade instantânea, lembra que a nossa ideia lá em velocidade em movimento em uma dimensão era fazer esse deslocamento ser tão pequeno, mas tão pequeno, que eu posso imaginar que no limite que ele tende a zero, eu estou descrevendo a velocidade instantânea. Então, eu passo a descrever a velocidade instantânea do objeto como sendo o limite do ΔT tendendo a zero no cálculo da velocidade média, tá? Então veja que aqui o que eu fiz, essa expressão que está mostrada aqui na frente do limite, nada mais é do que a velocidade média, porque é ΔR sobre ΔT, como a gente tinha derivado anteriormente, tá? E a partir disso, tomando esse limite então, eu posso calcular a velocidade instantânea. Repara que quando eu faço esse cálculo, eu transformo esse limite, né, como a gente discutiu lá na aula de movimento, em uma derivada. Então, a velocidade instantânea é obtida a partir da derivada do vetor posição em relação ao tempo. Opa, ficou ruim aqui. E é assim que eu calculo a velocidade instantânea do objeto, sempre tomando a derivada do vetor posição. Agora repara que a gente aprendeu a derivar funções escalares lá na nossa aula na nossa revisão sobre derivadas. Agora a gente vai ter que derivar uma grandeza que é um pouquinho diferente, que é um vetor, uma grandeza vetorial.
Você vai aprender isso na sequência dos seus cursos de cálculo, tá? Eu só vou passar uma ideia básica aqui de como calculamos a derivada de um vetor, tá? E a ideia é bastante simples, tá? Você vai conseguir compreender. Veja, nós escrevemos o vetor posição como sendo a posição na direção x e a posição na direção y, utilizando as grandezas, os vetores unitários i e j para especificar as direções. Quando eu for calcular a derivada desse vetor, eu vou tomar a derivada na direção x em relação ao tempo e na direção y em relação ao tempo. E vou preservar as direções. Então, a velocidade, que é igual à derivada da posição em relação ao tempo, como está descrito aqui nessa equação, né? Derivada do vetor posição em relação ao tempo, vai ser simplesmente dx dt que é a derivada da posição na direção x em relação ao tempo. E aí, isso independe de qual vai ser a natureza da função, né? Desde que seja uma função contínua. Posso fazer o cálculo da derivada como a gente aprendeu. Mais a derivada da posição na direção y, que eu chamo de y, em relação ao tempo também. E eu marco assim, tá? Então a velocidade, o vetor velocidade instantânea, tá? É expresso através dessa relação. Derivada em relação x, dx e dy. Basta fazer a derivada em cada componente, tá? Separando, utilizando ali os vetores unitários i e j para marcar as direções. Agora repara que dx dt nada mais é do que a velocidade instantânea na direção x. Então eu posso simplesmente substituir dx dt pela velocidade na direção x, tá? A função matemática, que eu vou usar assim, ó, vx, mais vy. E esse é o vetor velocidade também, tá? Então repara que a velocidade numa direção, ela em geral não vai afetar a velocidade em outra direção. Justamente porque eu não posso somar vetores ortogonais, né? Eles não estão na mesma direção para que eu possa somar. Então esse vetor vx na direção y não vai ser nunca afetar o resultado do vetor vy na direção j. Então o vetor velocidade ele torna-se dependente de maneira separada da velocidade horizontal e da velocidade vertical. Repara que esses vzinhos aqui que eu coloquei sem o símbolo de vetor em cima, né? Porque eles são funções matemáticas, né? Na direção x e na direção y, que representam então a velocidade do objeto. Tá bem? E nessa figura eu mostrei apenas o vetor velocidade média, tá? Repara que aqui tem uma barrinha, né? Justamente para designar que essa é a velocidade média. O que eu vou mostrar agora é como a gente imagina a velocidade instantânea do objeto. Ou seja, qual seria a velocidade a cada instante, tá? Então imagina a situação mostrada nessa figura, onde o objeto está nessa posição no estado inicial, nessa posição no estado final, e ele está se movendo ao longo dessa trajetória aqui, marcada em laranja. Então ele descreve essa trajetória à medida com que o tempo passa. Em cada instante da trajetória, ele vai ter uma velocidade diferente, que vai ter um módulo, uma direção e um sentido diferentes, tá? E como é que eu determino a posição? Da mesma forma como a gente trabalhava lá com a derivada de funções contínuas, né? Repara o seguinte, que a derivada aqui, ou melhor, que a velocidade aqui, ela vai ser, vou fazer de vermelho mesmo. Ela vai ser no instante inicial, que é o instante marcado aqui nesse ponto da figura, ela vai ser um vetor, a velocidade instantânea vai ser sempre um vetor, tá? Nunca vai ser diferente disso. E esse vetor vai ser sempre tangente à trajetória, olha que legal. Então, se eu quiser imaginar para onde está apontando a trajetória, a velocidade, eu imagino um vetor que é tangente à trajetória naquele instante específico. Então, vamos supor que esse aqui seja
o vetor velocidade 1, que eu posso chamar de velocidade inicial, por exemplo, né? E então é um vetor que está apontando na direção mostrada por essa seta aqui, tá? No instante 2, ele está um pouquinho mais para baixo, veja que o vetor aponta uma outra direção, está apontando aqui no sentido contrário, inclusive, do eixo y, ó. E essa velocidade pode ser maior ou menor, que é representada pelo tamanho da seta. Então a velocidade, a única regra é que ela tem que ser sempre tangente à trajetória, tá? Essa é a velocidade v2, ok? Então, em cada instante de tempo, a velocidade instantânea está modificando a seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Veja que nesses dois instantes que eu mostrei, a velocidade é definida para um ponto específico, né, velocidade instantânea. Eu vou me referir à velocidade instantânea apenas por velocidade, na maior parte dos casos. Ela tem direção e sentido diferente. O módulo pode ter também, tá? Dependendo do tamanho da seta, como eu falei. Então, à medida que o tempo passa, a velocidade vai modificando. E diferentemente da velocidade média, a velocidade instantânea, ela depende sim da trajetória. Porque em cada ponto da trajetória, a velocidade vai assumir um valor diferente para o seu módulo, para a sua direção e para o seu sentido também, possivelmente. A única regra é que eu destaquei aqui na caixa, é que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, tá? Então, imaginando uma trajetória qualquer, você já consegue imaginar qual vai ser a direção da velocidade, né? Nesse caso aqui, a trajetória está marcada nesse sentido aqui, por exemplo, né, acontecendo, e o vetor velocidade está sendo mostrado nesses dois pontos. Sabendo a velocidade nesses instantes em particular, a gente pode pensar em calcular a aceleração média e também a aceleração instantânea, né? Então aqui o que eu fiz foi tentar pegar o vetor V1 e desenhar ele aqui na parte de baixo para a gente imaginar onde estaria o vetor aceleração, porque o vetor aceleração é mais difícil de ser visualizado aqui no gráfico no plano XY, tá? Ele seria um vetor que estaria apontando mais ou menos nessa direção aqui, né? Porque ele estava fazendo a velocidade modificar dessa direção para essa direção, né? Uma parte, ele está apontando para cima, quase na horizontal, depois ele está apontando para baixo. Então é um vetor que está apontando mais ou menos nessa direção aqui. Um pouquinho mais assim. E como é que eu faço essa determinação? Então eu peguei o vetor velocidade 1 aqui, fiz a transposição dele para a parte de baixo, está aqui, tá? Vou colocar as setinhas que eu esqueci aqui. Tá? Vetor V1 e vetor V2. E aí eu utilizo a regra que eu fiz lá para determinar o deslocamento. Olha só, a velocidade vai estar... Vou escolher outra cor aqui para ficar diferenciar. Pode ser verde. O vetor velocidade, então, estaria nessa direção aqui, partindo do V1 para o V2, né? Porque ele é a subtração... Oh, droga, não ficou verde. Ele é a subtração dos dois vetores originais. Opa, perdão. Esse aqui é o vetor aceleração, tá? Vamos fazer... Peraí. Aí. Então, assim como a aceleração era calculada lá no movimento em uma dimensão, como a variação de velocidade, né? Agora a aceleração média também vai ser calculada como a variação da velocidade, mas do vetor velocidade instantâneo, tá? Então eu pego a velocidade de um ponto e subtraio da velocidade de outro ponto, divido pelo tempo, calculo quanto isso variou, eu tenho aqui, portanto, a aceleração média, essa equaçãozinha que você está vendo agora em destaque aqui, né? Essa é a aceleração média. Para eu calcular a aceleração instantânea, basta que eu tome o limite de ΔT tendendo a zero, né? Então, novamente, essas posições ficariam mais próximas umas das outras, né? Se juntariam um pouco mais, e tomo a derivada, né? Tomo o limite de ΔT tendendo a zero, transformo isso numa derivada, e eu tenho aqui, portanto, a definição de aceleração média, ou melhor, aceleração instantânea. Essa aqui é a equação para a aceleração instantânea, tá? Repara que aqui na figura ficou meio apagado, mas tem uma barrinha para representar que essa
é a aceleração média, e essa aqui é a aceleração instantânea, vai ser sempre sem a barrinha, tá? Então é dv dt que representa a aceleração instantânea. Então basta calcular a derivada do vetor velocidade, derivamos componente a componente, como fizemos no cálculo da velocidade anteriormente, e vamos ter uma aceleração para o eixo x e uma aceleração para o eixo y, como está mostrado aqui na parte de baixo da figura, né? Isso é o que compõe a aceleração do objeto em duas direções. Novamente, a aceleração no eixo x não afeta o movimento na direção y. São movimentos perpendiculares, né? Eles são sempre independentes. O que acontece no eixo x não altera o que acontece no eixo y. Nós vamos ver alguns casos onde isso acontece. Onde isso acontece em todos os casos, mas nós vamos ver alguns com mais aprofundamento, que são mais interessantes para o nosso estudo aqui. Beleza? Bom, então essa é uma revisão básica sobre as equações de movimento. Definimos velocidade, aceleração e posição, e deslocamento também. Agora a gente pode trabalhar com essas equações, né? Eu vou mostrar aqui um caso particular, por exemplo, onde temos um movimento com aceleração constante, só que agora bidimensional, onde ele ocorre na direção no eixo x e no eixo y de maneira simultânea. Bom, então eu vou tentar descrever aqui para vocês como é que fica o movimento com aceleração constante no caso bidimensional. Então, como a gente viu, né, o vetor posição ele é descrito por essa equação, vetor posição x e y. Acontece que as posições x e y, no caso de um movimento com aceleração constante, elas são bem definidas, né? A gente sabe uma equação de movimento, uma equação da posição, para a posição no eixo x, quando a aceleração é constante. A gente aprendeu isso. Quando a aceleração for constante no eixo x, tá? Eu tenho essa equação, que é a equação da posição. Posição inicial mais velocidade inicial em x, né? Veja, v0 na direção x, a gente representa assim, vezes o tempo, mais o meio da aceleração na direção x, vezes o tempo elevado ao quadrado. Então, aqui a gente tem uma representação do movimento, né? x0 e y0 serão as posições iniciais nas duas direções, e eu representei também a velocidade inicial, que agora vai ter duas componentes, uma na direção x e uma na direção y. Então, não muda muito do estudo que a gente já fez para movimento em uma dimensão com aceleração constante. O que vai mudar é porque agora nós temos que trabalhar com duas equações, uma para x e uma para y, de maneira conjuntas, né? As equações, apesar do movimento ser independente nas duas direções, as equações são conectadas pelo tempo. O tempo que passa para uma é o tempo que passa pela outra, né? Então elas são independentes, as equações, mas as duas dependem da mesma variável, que é o tempo. Na equação para o movimento em y, eu tenho posição inicial na direção y, que é o y0, velocidade inicial na direção y, que é o v0y, e temos a aceleração no eixo y, que é a y, tá? E supostamente as duas serão constantes, né? Porque eu estou imaginando que a aceleração é um vetor constante, né? Se eu fosse escrever o vetor aceleração aqui embaixo para vocês, seria assim, né? A aceleração vetorial, ela tem um valor constante para x, então é a na direção y, mais a y na direção j, né? Então, são duas direções independentes, ax e ay, tá? Vale lembrar que a aceleração, nesse caso, não muda com o tempo, né? Porque ela é constante, justamente, né? Então, ela é o único vetor que não vai ser alterado com o tempo. Ele vai ser sempre o mesmo valor. Já o vetor posição muda, porque a posição vai mudar com o tempo, né? Temos aqui a equação, tanto para x quanto para y, tá? E o mesmo raciocínio eu posso fazer para o vetor velocidade. Então, ó, temos aqui o vetor velocidade, vai ser velocidade na direção x e velocidade na direção y. Estou trabalhando aqui com os vetores, com as velocidades instantâneas, tá? E acabei escrevendo aqui a equação errada, vou aproveitar para corrigir, que na direção x eu uso a equação
Vx igual a V0x mais AT, e, corrigindo também a equação aqui para o eixo y, vou apagar aqui, essa aqui é a equação que eu havia escrito a equação da posição, mas eu tenho que trabalhar com a equação da velocidade. Vy igual a V0y mais a aceleração no eixo y vezes t. Tá? Bom, pode parecer um monte de equações, e na verdade são, né, porque nós tínhamos basicamente duas e mais uma equação para trabalhar com movimento em uma dimensão. Agora eu tenho 4 equações básicas, mais 2 equações de Torricelli que eu posso utilizar também. Então, são mais equações, mas as equações têm o mesmo formato, tá? Você não precisa se preocupar, porque a solução dos problemas vai ser simples, porque eu vou separar e trabalhar tudo na direção x e tudo na direção y de maneira distintas, e vou achando as grandezas que servem para compor o vetor posição aqui, tá? Então, aqui é a posição inicial não interessa, né? Mas, bom, vou deixar ela aqui. Bom, vou apagar aqui, que a posição inicial não interessa para essa equação, nem para essa posição aqui. Pronto. A velocidade só depende da velocidade inicial e do tempo, tá? E da aceleração. Repara que a velocidade em x, conforme o tempo muda, não depende da aceleração em y, e a velocidade em y não depende da aceleração em x. Elas são grandezas independentes, tá? Uma não afeta a outra. Só depende da aceleração e do tempo. Das condições iniciais, que são as velocidades iniciais, né, que eu posso tirar pelo triângulo, se não for fornecida de maneira direta, da aceleração e do tempo, tá? Lembrando que a aceleração, nesse caso, é uma constante. Tá, aqui eu já falei, né? Acabei repetindo. E na sequência, então, a gente pode ver um exemplo de como trabalhar com um caso específico como esse que a gente viu com a aceleração constante. Bom, então vamos ver como é que a gente trata do exemplo, né? Eu vou fazer a leitura aqui, a gente vai tirar os dados do problema e vamos trabalhando de maneira conjunta, tá? Então diz assim, uma partícula parte da origem em t igual a zero com velocidade inicial na componente x de 20 metros por segundo. Então veja, ele está fornecendo para a gente duas coisas, né? Ele está dizendo a posição inicial, que é a origem, né? Em t igual a zero. Então já representei a partícula aqui, ó, em t igual a zero. Troquei aqui, vamos colocar assim. O eixo y tem que ser para cima aqui. Pronto. Aí, bom, então ele forneceu para a gente a posição inicial, eu já escrevi aqui, ó, posição inicial, origem, x inicial e x e y inicial igual a zero. E aí ele fala que a velocidade inicial na componente x vale 20 e na componente y vale menos 15. Então ele já forneceu essas duas grandezas para a gente. Velocidade inicial em x, 20 metros por segundo. Velocidade inicial em y, menos 15 metros por segundo. Vou anotar aqui, beleza. Daí ele fala, a partícula se move no plano XY com a aceleração constante somente na componente x igual a 4 metros por segundo. Então ele está fornecendo mais duas informações. Se ela é somente na x, em y ela vale 0. Em x ela vale 4 metros por segundo. Por segundo ao quadrado. Beleza? Bom, então pede na letra A, determine a velocidade da partícula em um instante t. Então ele quer saber a velocidade, a equação da velocidade em função do tempo, tá? A equação da velocidade em função do tempo. Como é um movimento com aceleração constante, eu já escrevi aqui a equação da velocidade para o eixo x, ó. Faltou só colocar um xzinho aqui para dizer que a aceleração é em x também.
Então, basta eu montar a equação, né? Eu vou olhar aqui para os dados iniciais. Velocidade inicial na direção x é 20, mais a aceleração em x é 4, vezes t, basicamente, é y. Muito fácil, né? Só montar a equação. Para eu obter na direção y, eu faço o mesmo cálculo, só que a equação adaptada para a variável y. Então, velocidade em função do tempo em y é velocidade inicial y, aceleração y, vezes o tempo. Então, vamos ver. Velocidade inicial em y menos 15. Mais a aceleração em y vezes t é zero. Então a equação é bastante simples, né? Ela é uma equação para a velocidade em y como sendo uma constante. Ou seja, a velocidade não muda mais para a direção y, ela vai ser sempre o mesmo valor, tá? Porque a aceleração é, porque a aceleração é zero. Já a aceleração em x ela está mudando com o tempo, né? E eu posso agora então descrever o vetor velocidade, que é o que ele quer na prática, tá? Vetor velocidade é 20 mais 4t mais 4t isso na direção x. Então vou colocar um parênteses aqui. Mais 15 metros por segundo na direção y, tá? Eu não vou colocar unidade em cada termo, mas saiba que a velocidade aqui está sendo dada em metros por segundo, né? Porque as condições iniciais foram dadas em metros por segundo e o tempo tem que ser dado em segundos também, tá? Para a equação funcionar. Porque a aceleração a gente trabalhou sempre em coordenadas metros por segundo. Então veja que é um vetor velocidade. E esse vetor vai mudar com o tempo, mas vai mudar somente a componente x. A componente y dele fica constante. A componente x vai sempre aumentar e a componente y vai permanecer sempre constante, igual a 15. Né? Então acabei até errando aqui, ó, é menos 15. Menos 15 metros por segundo. Beleza? Bem simples, só montar as equações. A letra B pede para a gente calcular a velocidade da partícula, então, no instante de 5 segundos. Então é bastante simples também, é só fazer uma substituição no tempo por 5 segundos para obter o valor da velocidade. Então vamos ao cálculo. Bom, então já escrevi aqui a equação, né, para economizar um pouco de tempo. Eu só vou fazer a substituição do tempo por 5, então vai ficar 20 mais 4 vezes 5, tudo isso na direção x. Então eu marco por i, menos 15 na direção j, que é a velocidade, então, na direção vertical, né? Então, 4 vezes 5 é 20, mais 20 dá 40, então dá 40 metros por segundo em x, menos 15 metros por segundo em y. Você pode colocar a unidade também no final, tá? Colocando entre parênteses as grandezas para expressar. Tem duas formas de colocar, tá? Então o vetor velocidade em 5 segundos, ele tem essa direção aqui. Esse é o vetor, né? 40 menos 15. Se eu fosse representar ele no plano de coordenadas, né? Então seria mais ou menos assim. Vou fazer ele aqui rapidinho, de vermelho. Ele tem componente x positiva e componente y negativa. Então seria mais ou menos assim. Essa é a velocidade em 5 segundos, né? Depois ela vai mudar somente na componente x. Bom, e se eu quiser calcular, descobrir de fato quanto vale essa velocidade, fazer o cálculo do módulo, né? Então eu faço aqui, cálculo como a gente aprendeu, né? Eu já desenhei o triângulo retângulo formado aqui, ó. Vai formar esse triângulo, está desenhado aqui embaixo. Componente x vai ser esse cateto de cima, componente y vai ser esse cateto aqui, e esse ângulo representado aqui, θ.
Então vamos ver, essa velocidade vai ser igual, o módulo da velocidade vai ser raiz quadrada de 40 elevado ao quadrado. Aí a velocidade negativa, né, eu não preciso me preocupar com o sinal, porque eu vou elevar ao quadrado, né? Então vai ficar mais 15 elevado ao quadrado mesmo, né? Ou menos 15 elevado ao quadrado, seria até mais correto. Mas não importa, porque o quadrado vai matar esse sinal. Então vou fazer aqui na minha calculadora rapidinho, 40 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Tomando a raiz quadrada, eu tenho 42,7. Arredondando para 2 significativos, fica 43 metros por segundo. Essa é a velocidade que o objeto vai ter em 5 segundos especificamente, tá? Veja que as duas grandezas são equivalentes na forma de descrever, né? Eu posso dizer que vai ter 43 metros por segundo com uma dada orientação, que eu já vou calcular, ou posso expressar na forma de vetor. As duas grandezas são equivalentes, elas representam a mesma quantidade. Bom, para determinar o ângulo, eu faço o cateto oposto, que vai ser menos 15, olhando para a figura ali, e o cateto adjacente, que é 40. Perdão. Então, o ângulo θ vai ficar 15 dividido por 40, menos isso, e eu tomo como o arco tangente. A calculadora de vocês tem essa função, tá? Não precisa se preocupar. Tangente na menos 1 de menos 0,375. Confiram sempre os cálculos, tá? Tomando aqui a tangente, eu tenho 20,55, arredondando, vai para 21 graus. Negativos, né? Porque ele está abaixo do eixo X. Então é uma velocidade, a velocidade do objeto será 43 metros por segundo, orientado num eixo, orientado a 21 graus abaixo do eixo X, né? Com essa orientação como está sendo mostrada aqui na figura. Então, descrever o ângulo, o módulo e a orientação são maneiras equivalentes de demonstrar a mesma grandeza. O módulo te dá uma noção maior de qual é de fato a velocidade e a notação vetorial te dá uma noção melhor de como é a distribuição espacial daquela velocidade, né? Para que lado ela está apontando. Beleza? Temos aqui um último item, e esse item pede para a gente determinar então as coordenadas x e y da partícula em um instante t qualquer, tá? Então descobrir qual vai ser a função posição, o vetor posição, em função do tempo. Então vamos ver como é que eu posso escrever isso. Eu já montei aqui as equações, né? Então as equações genéricas aqui, eu só vou fazer a substituição dos valores. Então a equação da posição é a equação tradicional que a gente conhece lá do movimento em uma dimensão, em função do tempo. Vai ser a posição inicial, que é 0, mais a velocidade inicial, que é 20, na direção x, né? Vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2, então vai ficar 4 sobre 2 vezes t elevado ao quadrado. Então a posição é uma função do segundo grau. Isso vai dar 20t mais 2t elevado ao quadrado. Depois a direção y, a posição inicial também é 0, ele fala que parte da origem, a velocidade é menos 15, a aceleração é 0, então vai ficar mais 0. Logo, a velocidade é só menos 15t. Essa é a equação genérica. A gente pode montar o vetor posição, então, como 20t mais 2t elevado ao quadrado, na direção x, não pode esquecer do vetor unitário aqui para marcar a direção, mais menos 15t
na direção y. Então uso J para marcar a posição. Esse é o vetor posição, é o que pede o problema, né? Eu tomei a liberdade aqui de descobrir aonde a partícula vai estar, preparar o cálculo de onde a partícula vai estar em t igual a 5 segundos, né? Então basta substituir o t por 5 aqui para obter o vetor posição. Então, 20 vezes 5 vai dar 100. Vou fazer o cálculo aqui de uma vez só, tá? 20 vezes 5 mais 2 vezes 5 ao quadrado. Isso dá 150 metros para x, menos 15 vezes 5, 75 metros para y. Se eu fosse desenhar, ficaria, sei lá, mais ou menos, vamos supor que aqui é 150 e aqui é 75 negativo. A posição da partícula, então, estaria aqui, e o vetor posição seria esse aqui. Né? Bom, posso inclusive calcular qual vai ser a distância que ele vai estar da origem, né? Basta calcular o módulo. Vou fazer aqui, vai dar 150 ao quadrado mais 75 ao quadrado, tomando a raiz quadrada, aproximadamente 168 metros da posição de origem. Posso também encontrar o ângulo, né, θ, que ele vai formar aqui com a origem, que vai ser arco tangente de menos 75 dividido por 150. 26 menos 26, 26 dá para aproximar para 27, para ficar com dois significativos. É isso. Então a posição da partícula vai estar a 168 metros da sua posição da origem, orientado num eixo que está a 27 graus abaixo do eixo X. Né? Não marquei aqui os eixos, mas esse aqui é o eixo X, obviamente. Marquei aqui errado de novo, né? Para variar. Esse aqui vai ser o eixo Y para cima. Tá? Se eu marcasse como estava, aí seria mais 75 e não menos. Beleza, pessoal? Recomendo então que você refaça esse problema, tentando fazer por si só os cálculos, tá? E faça exercícios para praticar. A gente se vê numa próxima aula. Valeu aí, até mais, um grande abraço.